queria falar um pouco sobre os super brinquedos, né? Que eu costumo brincar que eles são brinquedos que brincam sozinhos. Recentemente eu tive uma vivência com uma criança, né, que me convidou para brincar de massinha. E aí então nós fomos brincar de massinha, então vem ele com uma caixa do brinquedo de massinha e que era para a gente fazer dinossauros. Eu já me imaginei fazendo, né, dinossauros, bolinhas, enfim. Só que o brinquedo não era assim. O brinquedo era uma forminha em que a gente colocava a massinha dentro, fechava e quando a gente abria, o dinossauro já estava pronto. O que esse brinquedo me trouxe ali, né, naquela vivência que era uma vivência pessoal, mas o que aquilo me trouxe como uma profissional dessa área que estuda, né, como brincar e o brinquedo podem ser grandes agentes que facilitam, que são estimuladores do desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor. Né? Aquele brinquedo não me disse nada, aquele brinquedo simplesmente veio pronto, né, ele brincou sozinho. E aí a criança simplesmente vai pegar aquele bonequinho que ela acabou, né, de colocar numa forma, brincar com aquilo sem que o brinquedo tenha dado a oportunidade dela desenvolver o aspecto motor, de fazer uma bolinha para fazer a cabeça do dinossauro, de fazer uma minhoquinha para poder fazer o pescoço, o rabo do dinossauro, de fazer com que esse processo motor também fosse um processo de geração de uma ideia na cabeça e depois uma construção motora. Não teve essa oportunidade, né? O que ela fez foi colocar a massinha no molde e aquele molde já saiu pronto. Então, quando a gente oferece esse tipo de recurso para uma criança, a gente não está dando uma boa oportunidade dela fazer o uso daquele material da forma que ele pode ser feito. Não um vidro de massinha, um pote de massinha puro seria suficiente para que essa criança pudesse construir o seu animalzinho, pensando em como aquilo tem que ser, pensando na quantidade de massinha que ela tinha que colocar na mão para conseguir construir o dinossauro do tamanho que ela pensou. E mais do que isso, lidando com o aspecto emocional daquela construção. Por exemplo, imagina que a gente fez um dinossauro sem usar uma forma, fez o dinossauro com as nossas mãos, e aí a cabeça do dinossauro ficou grande demais para aquele dinossauro, para aquele pescoço, e a cabeça caiu. Ali é uma possibilidade de frustração. Nessa possibilidade de frustração está a possibilidade de resiliência, está a possibilidade de perceber, poxa, eu deveria ter feito a cabeça do dinossauro um pouco menor, assim teria encaixado melhor. Peraí, vou fazer de novo. Um espaço para flexibilização do comportamento, para flexibilização cognitiva, para que ela entenda melhor, em termos cognitivos mesmo, a relação entre os diferentes objetos que ela está manipulando. Então, quando a gente tem um brinquedo que brinca sozinho, ele não está cumprindo essa função de ser um agente do desenvolvimento cognitivo, um agente para o desenvolvimento emocional e um agente para o desenvolvimento motor. Isso acontece com as bonecas que falam, isso acontece com as bonecas que fazem pipi sozinhas, isso acontece com as máquinas, né, os brinquedos em que a criança só aperta botões e aquilo tudo funciona sozinho. O brinquedo não precisa da criança para brincar, o brinquedo brinca sozinho. Né? Então, o que a gente pode oferecer de recursos para que a gente consiga que o brincar e o brinquedo auxiliem no desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo? Por exemplo, receitas que a criança tenha que esperar para ficar pronta. Né? Não existe hoje, na maioria dos brinquedos, esse ponto em que a gente vai conseguir cuidar para que a criança aprenda que as coisas não são exatamente naquele tempo em que ela deseja. Porque isso é a vida, né? A vida não acontece no tempo que a gente deseja. E o brincar é essa possibilidade de experimentar também como as relações vão se dar na vida, né? Como o tempo das coisas. Então, brincadeiras de receita são super integrais nesse sentido, né? Da criança se sentir valorizada porque construiu alguma coisa. Pode ser receita de comida, pode ser receita de qualquer outra coisa, desde que haja um tempo de espera, em que haja mistura de ingredientes que tem que ser pensado, em que haja algo que a criança está construindo e que essa construção pode dar errado, né? Ela pode fazer um bolo e o bolo ficar ruim, né? O que a gente pode utilizar disso depois para a melhora do aspecto até da regulação emocional da criança, né? Então, o brincar e o brinquedo, eles são os agentes naturalmente do desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor, desde que eles deixem esse espaço para que a criança possa, de fato, agir sobre os materiais ou sobre a atividade dessa maneira.